Êxodo capítulo 38. Gente, estamos já na reta final aqui desse livro e eu espero que você venha comigo já no início do livro de Levítico, que após esse daqui nós já vamos iniciar. Você que assiste os nossos vídeos que ainda não é inscrito, considere ser inscrito e bora junto para essa jornada até o Apocalipse. Amém? Fez também o altar de holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles. Fez-lo oco e de tábuas. Fez também as pias de cobre com as suas bases de cobre, os espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se às portas da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os seus colchetes, as colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas dos pátios. Suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras, engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto da obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos, e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. E qualquer que passava arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Bom, esse aqui é o capítulo 38, e eu sei que, para alguns, essa leitura fica um tanto que cansativa, porque repete partes de outros capítulos, mas eu quero muito que você fique até os 2 últimos capítulos, porque há algo interessante que eu quero falar a respeito de toda essa repetição. E não se esqueça que todo término de livro, nós temos como que um resumo, para nós estarmos falando o que nós aprendemos sobre a leitura de determinado livro a qual nós estamos. E, para encerrarmos, o texto aqui nos ensina que as coisas de Deus, ela precisa ter tempo para preparo e para ajustar detalhes. Quando uma coisa é feita rápido, às pressas,
é mal feito e ainda sai de qualquer jeito. Então veja, Deus está mostrando que Ele é um Deus detalhista. Amém? Ó, te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.